Isso. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Vamos colocar em pé. Sejam todos aqui bem-vindos, aqueles que estão assistindo online, sejam bem-vindos. Aqueles que vão assistir durante a semana, que Deus possa falar no coração de cada um de vocês. Amém? Olha para quem está do teu lado e fala: estamos alegres de estarmos presente na presença de Deus. Amém? O salmista Davi, no Salmo 122, ele fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É essa alegria que tem que nos contagiar, essa alegria que tem nos trazer para que estarmos juntos, alegres na presença de Deus. Amém? Vamos estar orando? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui na tua presença para te adorar, te engrandecer, te exaltar. E dizer que o Senhor é o único Deus que tem cuidado da nossa vida. É o único Deus que tem andado conosco, escrevendo a nossa história. Que essa noite, ó Pai querido, a tua palavra tem livre acesso. Nós desarmamos nossa mente, abrimos nosso coração para receber de bom grado a cada semente que vai ser lançado nessa noite. E que possamos, ó Pai querido, aprender mais e mais de Ti sempre, ó Pai. Obrigado por cada vida que aqui está. E cremos que o Senhor se faz presente nesse local, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe. Aleluia, aplauda o Senhor. Vamos entrar na presença do Senhor com alegria. Aleluia. Oh, 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 aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, você lembrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha. O quê? Te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, mil graus do céu, mil graus do céu. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei,
te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei sobre toda a terra. Novo som se ouvirá, com alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, mil graus de som, mil graus de som. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Mais uma vez! Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Aplauda ao Senhor, aleluia. Quantos aqui permaneceram de pé na presença do Deus vivo e vão continuar de pé? Diga amém forte, eu, Senhor! Aleluia! Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. É o quê? Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos com fé, estamos de pé.
perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Declare. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Você é a prova disso. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a igreja vitoriosa do Senhor. Aleluia! Aleluia, aplauda Ele. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus. Quantos aqui nessa noite vão clamar? Vão clamar até o Senhor ouvir. Se é você essa pessoa, não fique calado aí do seu lugar, não. Erga a sua voz. Erga um brado de louvor a Ele nessa noite. Diga a Ele o quanto Ele é santo e poderoso, porque Ele já está aqui.
Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Diga mais uma vez, eu vou clamar. Eu vou Clamar, clamar até o céu me ouvir. Se revolte aí do seu lugar. Não seja mais um na multidão, não. Erga sua voz e clame a Ele. Amém. Nessa multidão de vozes, são tantas as dificuldades. Eu não vim pra ser mais um. Vim pra tocar nas suas vestes diferentes. Ser como a criança que te entrega os pães e os peixes, aquela que encontra água viva e mata a sede. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Ser como a criança que te entrega os pães e os peixes, aquela que encontra água viva e mata a sede. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Milagres.
Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagre. Deus, eu rompo a multidão. Sei que agora é a minha vez. Deus de toda compaixão, te toco agora pra viver milagres. Milagres. Deus, eu rompo a multidão. Sei que agora é a minha vez. Deus de toda compaixão, te toco agora pra viver milagres. Milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Você pode clamar aí? Eu vou clamar, clamar até vim viver milagres. Rompa a multidão. Eu vou clamar, clamar. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Se você veio viver milagres, diga: vim viver milagres. Vim viver milagres. Vim viver milagres. Milagres. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus. Quero te convidar a fechar os teus olhos nessa noite. Se você puder erguer as tuas mãos, como um ato de dizer: Senhor, eu estou aqui, totalmente prostrado. Eu me esvazio de mim mesmo, Senhor. Eu tiro tudo aquilo que não te agrada neste momento. E eu vim aqui exclusivamente para te adorar, para te entregar o meu melhor. Então eu te convido, Jesus, entra. Espírito Santo, entra no meu coração. Batei, batei, e abri-se-vos-á. O Senhor quer entrar no teu coração. Será que você pode abrir ele, para o Senhor? Abra o seu coração a Ele nessa noite. E Ele fará algo sobrenatural, além do que você imaginou. Aleluia. A porta está aberta, pode entrar. Aleluia.
Tu és bem-vindo, este é o teu lar. Entra, Senhor. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Tu és bem-vindo, este é o teu lar. Pode entrar, a casa é sua, este é o teu lar, Yeshua. Eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar, a casa é sua, este é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Entra, a porta está aberta, pode entrar, Senhor Jesus. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Oh, pode entrar, a casa é sua, este é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar, a casa é sua, este é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Convide a Ele a fazer morada no teu coração. Vem fazer morada, sou a sua casa. Pode entrar, eu sou a sua habitação, eu sou o seu lar. Pode entrar, a casa é sua, este é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Diga a Ele, venha fazer morada, Senhor. Vem fazer morada. Pode entrar, sou a sua habitação, eu sou teu lar. Diga isso a Ele mais uma vez. Vem fazer. O coração do Senhor se alegra nessa noite.
Pode entrar, Espírito Santo. Pode entrar. Eu sou a sua habitação. Eu sou teu lar. Quantos aqui são habitação, são casa do Senhor? Aplauda bem forte a Ele. Aplauda mais forte. Aleluia. A paz, igreja. Nesse mesmo espírito, vamos no nosso decreto essa noite. 2026 é para nós o ano da presença de Deus. Abrimos o nosso coração para viver tudo que o céu preparou para as nossas vidas. Cremos numa unção profética para esse tempo de busca que alcançará a nossa casa, trabalho e projeto igreja. A presença do Senhor transforma os ambientes através dos seus filhos. Toca corações, alcança multidões em nome de Jesus. Pessoas serão curadas, saradas, libertas pelo poder da sua palavra e manifestação do seu Espírito Santo. 2026 é o ano de consagração, de entrega e quebrantamento. Cremos que a presença de Deus revela toda a verdade em nossas vidas. Nada ficará oculto, nada ficará confuso, pois andamos em luz e não em trevas. Cremos que a presença de Deus nos dá discernimento de quem é quem, pessoas, ambiente e conexões. Não seremos vítimas de nenhum engano, golpe ou manipulação. Cremos que a presença de Deus governa as nossas emoções. Somos dirigidos pelo medo, impulsos e carência. A mão de Deus nos conduz. Tomamos decisões certeiras. Temos conversas transformadoras, alinhamentos profundos. Cremos que há harmonia e paz duradoura em nosso relacionamento. Não aceitamos nenhuma interferência espiritual, direta ou indireta, que possa nos prejudicar. A presença de Deus nos dá sabedoria para fazer o que precisa ser feito, avançar e gerar resultados. Em 2026, vivemos as nossas maiores conquistas. É o ano das orações atendidas e as realizações dos nossos sonhos, segundo a vontade de Deus. A presença do Senhor, falar do seu povo, bem sucedido, e Deus estabelecerá em nosso destino, alinhando os nossos caminhos e fazendo avançar dias, semana, meses e ano. Este ano, onde plantaremos muito e teremos uma colheita abundante para a honra e glória do Senhor. Vamos lá, todo mundo. 2026, o ano da presença. 2026, o ano da presença. 2026, o ano da presença. Juntos. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Pode se assentar, igreja. Boa noite, igreja amada. Espero que... Boa noite, igreja amada. Que lindo ouvir a voz da igreja. Eu vou voltar mais uma vez. Boa noite, igreja amada. Amém. Estou aqui para dar um recado para vocês. Na próxima terça-feira, dia 4, às 20 horas, nós teremos o nosso culto das mulheres, o nosso culto mensal. Uhul! Os homens fazem a rua, a gente faz uhul! Estou aqui para reforçar o convite para que cada mulher esteja aqui conosco. Não caminhe sozinha, não fique sozinha. Maridos, incentive a esposa, a mulher de vocês, a estar aqui conosco uma vez por mês só. Então, nós temos que vir toda a igreja e ainda trazer as convidadas, amém?
Então, lançamos um desafio para você convidar uma amiga, uma parente, para estar aqui conosco. Vamos encher esta igreja em nome de Jesus. Você crê? A palavra de Deus diz que o Senhor vai acrescentando todos os dias aqueles que hão de ser salvos. Eu creio em mulheres cheias da presença de Deus neste lugar. Quem crê comigo? Amém. Então vamos começar por nós. Na próxima terça-feira, espero todas vocês aqui às 20 horas para juntas buscarmos a presença de Deus. Amém? Amém. Bom culto. Boa noite, povo de Deus. Glória a Deus para a tua presença nesse local. Olha que povo lindo. Os escolhidos do Senhor estão aqui nessa noite para cultuar ao nosso Deus. Amém? Eu vim nessa noite dar um recadinho muito importante para cada um de nós. Amém? Coloca para nós 1 de Samuel 12, 23. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho por bom e direito. Nós, nessa palavra aqui, nessa passagem, nós conseguimos entender que se eu deixo de orar por você, você deixa de orar por mim. Às vezes, quando você está no seu dia a dia lá, você vem à sua memória algum irmão, alguma pessoa. Você deixa de orar, porque é o Espírito Santo te trazendo a memória, está pecando. E então nós somos chamados o tempo inteiro para estarmos um cuidando do outro em oração. Acredita você que você está debaixo de oração? Às vezes você não sabe, mas você está debaixo de oração. Eu me chamo Everaldo. Sou casado com a pastora Dirce. Estamos nesse ministério há mais de 25 anos. Fomos chamados pelo Senhor e no início a gente não sabia o que estava acontecendo, mas o tempo passa e nós vamos aprendendo o que o Senhor tem para as nossas vidas. Talvez também você esteja aí sentado pensando, eu estou aqui somente como visitante ou somente como frequentador. Não, o Senhor te chamou para viver algo sobrenatural. Amém? E nós, nesse ministério, nós aprendemos passagens, coisas maravilhosas. Nós crescemos pela graça do Senhor, nós cuidamos, nós ensinamos os nossos filhos os princípios. Nós temos 2 filhos, um casado já, o Flávio Augusto e o Alexander. Então, um tem 30 anos, outro tem 27, já são homens de Deus também. E nós aprendemos no dia a dia a cuidar, a ensinar os caminhos do Senhor a essas crianças. E nós também, quando chegamos à igreja, nós chegamos como criança, não entendemos muitas coisas. Mas aí, através da palavra, dia a dia nós somos edificados, nós vamos crescendo espiritualmente. Amém? Deus nos levantou nesse tempo profético para ser intercessores. Junto com esses irmãos de fé que têm se reunido na segunda-feira aqui, nós temos buscado incessantemente pela presença de Deus nas nossas vidas, no nosso trabalho, no nosso ministério, o tempo todo. Aqui há uma equipe grande, e o Senhor está fazendo algo sobrenatural, o Espírito Santo está fazendo algo tremendo nesse local. Nós temos já ouvido tantas coisas, tantos milagres, tantas bênçãos do Senhor, através da busca em oração, de palavra, de acompanhamento, de fortalecimento, porque quando nós chegamos aqui, nós oramos, nós damos uma palavra profética, nós estamos o tempo inteiro ensinando, cuidando e levando cada um de nós a crescer no Senhor, porque nós nunca vamos saber tudo.
mas em busca da palavra que nós vamos entender tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, o Senhor te chamou, o Senhor te chamou com um propósito, certo? Nós chegamos aqui com um propósito. Nós não viemos aqui somente para enfeitar, nós viemos com um propósito. E cada dia nós estamos aprendendo isso. Então, venha conosco nas segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Nós estamos aqui orando, clamando, nos quebrantando, certo? E o Senhor vai fazer também em sua vida aquilo que você tem buscado tanto. Porque muitas vezes a gente chega cansado e fala assim, eu não vou porque eu estou muito cansado. Mas é no cansaço, é naquela hora difícil que você vai receber algo de Deus. Eu gosto muito de uma passagem lá em Reis, que diz assim que, 1 de Reis 30, diz assim que Davi, ele chegou com o seu exército de uma batalha, e ele chegou em Ziglag, e o povo os amalequitas tinham roubado tudo. A família, os filhos, as esposas, tinham levado tudo embora. E eles choraram incessantemente até não haver mais forças. Imagina só, não tinham mais força para chorar. E aí o que ele fez? Ele buscou a Deus. O exército dele já estava se levantando contra ele, dizendo que ele tinha fracassado, que tinha acontecido aquilo tudo porque eles abandonaram, tiveram que ir para a peleja e deixaram suas famílias a ermo. Ele se reuniu e falou, não, o Senhor vai nos dar vitória. Foi atrás dos amalequitas e restituiu tudo o que eles tinham roubado. Seus filhos, suas esposas, seus despojos. Então, é nessa hora do cansaço que você vai vir, você vai buscar, você vai estar na presença de Deus para que o sobrenatural de Deus aconteça. Acredita nisso? Eu creio. E nós estamos entrando num tempo tão maravilhoso, e a partir dessa segunda-feira, nós vamos estar aqui recebendo do Senhor mais ainda capacitação. Vai haver aqui uma ministração, uns vídeos de passagens, de treinamentos, totalmente gratuito, para que você possa, para que nós possamos crescer ainda mais. Esses guerreiros de fé, ser cada vez mais capacitado para a peleja. Então não fique de fora, eu convido você, venha se capacitar, venha se fortalecer no Senhor, amém? Que através das nossas orações, tudo começa na oração, nós vamos vencer, amém? Tenha um culto abençoado em nome de Jesus, amém. Boa noite, fé cristã. Cadê os homens de honra? Ahu! Ahu! Meu Deus, cadê os homens? Ahu! 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 Para quem não me conhece, eu sou o João Paulo Melhorança, eu estou aqui na Fé Cristã já tem 4 anos, e durante esses 4 anos nós fazemos uma caravana para ir para o retiro dos homens, a conferência Homens de Honra na cidade de São José. Ali é um momento sobrenatural das nossas vidas. Eu acredito que vocês viram que nós já estávamos fazendo um trabalho aqui fora, chamando os homens, convidando, porque o homem é uma bênção, né? Se você não pegar na mão, não levar ali para fazer, a gente não vai. A gente acaba deixando tudo para a última hora, né? Nós estamos sempre avisando sobre essa conferência, que será agora nos dias 3, 4 e 5 de setembro. E você não pode ficar em casa. Homens, é algo sobrenatural. Se você perguntar para qualquer um que já foi, ele vai ter um testemunho de vida. Esposas, mulheres, mães, incentivem os homens a irem conosco. Nós estamos aí, tem eu, o Cássio, o Daniel, para tirar todas as dúvidas. Nós já entregamos o material, nós estaremos ali após o culto, novamente ali na livraria, para tirar
todas as dúvidas de vocês, para que possam ser sanadas e não fique dúvida nenhuma. Gente, se vocês forem colocar na ponta do lápis, o investimento é muito pouco. Nós vamos estar ali 3 dias. Ah, mas eu não posso estar os 3 dias. Vai ter caravana que nós vamos sair daqui na quinta, vai ter caravana que vai sair na sexta de manhã e sexta à noite. Então, por opção de horário, você não vai ficar sem, porque vai ter alguém para ir com você. Amém? Qualquer dúvida, nós estamos aí, eu, o Cássio e o Daniel, podem nos procurar. Arru, arru, arru! Boa noite, povo lindo de Deus. Os feios não responderam. Boa noite, povo lindo de Deus. Agora sim. Deixa eu falar algo. Dia desses eu falei do meu jejum, né? A coisa mais desagradável do mundo é quando o pastor vem de jejum na igreja. Não dá para abraçar ninguém e nem beijar. Porque até o diabo foge do pastor. Porque o bafo é terrível. Então, eu recebi um presente hoje da minha querida irmã Claudete. Cadê a Claudete? Está ali. Ela é representante de uma empresa americana, que é a Amway. E ela me deu para... E eu vou te falar uma coisa. Você só esqueceu de me avisar, que era só uma espirrada. Eu espirrei 3. Eu parecia um dragão, gente. Socorro! Mas eu agradeço muito o teu carinho. Eu gostaria muito que os nossos irmãos pudessem ter essa sensibilidade, não é? Então, essa semana eu fiz o meu jejum de 3 dias e 3 noites, só com água. E Deus me direcionou a fazer esse jejum desde outubro. E nós estamos nesta peleja para que você seja alcançado pela graça, bondade, misericórdia, amor de Deus. A Bíblia diz que essa casta de demônios não sai a não ser com jejum e oração. Amém? Então diga, eu sou mais que vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Muito bem. Eu gostaria de dar boas-vindas aos nossos queridos convidados. Deixa eu me localizar aqui, para eu poder falar de vocês para a igreja. Pessoas especiais que Deus trouxe hoje e está no culto conosco. O Rafael, levanta a mão, Rafael. Está ali o Rafael. A Aline, muito bom. A Camila, para cá, muito bom. O Esmeraldo, a família é grande, hein, Esmeraldo? Glória a Deus. O Esmeraldo é uma pessoa, assim, muito especial, atenciosa. Ele trabalha num posto, né? E eu sempre vou lá e esse camarada tem um coração gigante, recebe a gente assim, com esse sorrisão sempre. Deus abençoe. O Daniel, cadê Daniel? Está ali, Daniel. O Gustavo, lá no fundo. Tudo bem, Gustavo? Muito bem. O Celso. Ali, Celso querido, filhão. Quem mais? O Micaías, é o seu filho? Micaías? É o Micaías, está ali, Micaías, está certo. Muito bom. A Lucinéia, o Fabrício, muito bom. Danilo, ali, glória a Deus. Hermanos, bem-vindo. Esta igreja é sua casa. Luiz e o nome, me ajuda aí. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Como? É o Tony. Johnny. Tudo bem, Johnny? Repita. Sou venda. Está correto? Não? Errei? Pelo amor de Deus.
Sobeida. Solvenda. Acerto? Não? Não, errei. Novamente. Diga. Sobeida. Não. Solteira que não é casado, não. Não. Sobeida. Vou te falar, viu? Baixa um pouquinho o meu microfone, por favor. Eu acho que a outra regulagem não mexeu, né? É só diminuir. Estava boa a regulagem. Muito bem. Eu deixei de apresentar alguém que está aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Estou feliz da pastora Márcia estar aqui. Ela estava viajando, não é? Retornou. Que alegria. Muito bom. Sejam bem-vindos. Do teu lado, Daniel, quem é? Enzo. É nóis, firmeza. Você está bem? Tinha machucado os olhos. Mas nada sério, né? O Enzo está bem, né? Do lado do Enzo, quem é? Vívia. Do lado da Lívia. Eu já conheço a Lívia, né? E do lado da Lívia? Eu já conheço a Duda. E do lado da Duda? Muito bom, glória a Deus. E do lado é o Robert, e do lado é o Maurício, e do lado é o Toninho, e eu já conheço. Oi? Lado do Wendel, eu preciso falar disso. Né? O Wendel foi tocado pela flecha do amor. E o Wendel foi abençoado pela Carla. Não é? Que alegria, não é? Deus abençoe muito o Wendel. O Wendel é do nosso coração. O meu aqui, eu não sei, dá uma baixadinha no geral para mim. Deixa eu ver aqui só como é que está. Aí o Wendel é do coração. E Carla, seja bem-vinda. Não é? Que alegria. Vamos torcer muito por vocês. Tá bom? Eu quero falar a respeito do chá de cozinha, da Fábia e do Carlos, que foi muito lindo. Eu quero agradecer a toda a mobilização, daqueles que ajudaram na organização, que decoraram, ficou tão bonito, né? Fora os comes e bebes. Se tem alguma coisa que essa família faz, gente, e faz assim, com uma primazia, esse povo prepara tudo com muito carinho. E uma comida boa, gostosa. Depois a gente tem que pedir perdão por causa do pecado da gula. Não é? Mas foi muito lindo, não foi? Eu vi você toda de coroa de flores, não é? Foi assim, uma festa julina, não foi? Com estilo. É verdade, a gente já está em agosto, é verdade. Foi no dia 2 de agosto, né? Agostiniana. Foi lindo, parabéns. Dia 1, foi dia 1. Já falou aqui, eu ia falar, Não é porque às vezes bem fora de tempo, né, Estevão? Mas não tem nada a ver, eu já ia embalar. Mas muito bem. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus 6,33. Olha o que diz a Bíblia. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deixa no telão para mim, por favor. A nossa vida é regida por princípios bíblicos. Eu vou repetir. A nossa vida como filhos de Deus é regida por princípios bíblicos. Muitas vezes nós queremos trazer princípios naturais, funcionam. Tem muita coisa aí que quando a gente aplica na nossa vida, nos ajuda na disciplina, na determinação, na constância, no posicionamento. Agora, tem situações que não muda porque é espiritual. E nós só temos uma forma de lidar com o espiritual. É com armas espirituais. Então, por conta disso, a palavra de Deus, ela tem um peso na nossa vida, porque ela nos revela, em primeiro lugar, o amor de Deus,
depois a vontade de Deus. Se você não conhecer a Deus, você não vai viver o seu milagre. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quem não conhece as Escrituras, a Bíblia, não conhece a Deus, e quem não conhece a Deus não conhece o poder de Deus. Então tem gente que quer o poder que vai transformar a tua vida pessoal, profissional, espiritual, que cura, que sara, que liberta e que opera milagres na tua vida. Então, errais não conhecendo as Escrituras. Eu preciso conhecer a Bíblia, porque Deus se revela através da sua palavra. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, quando eu não conheço a Bíblia, eu não conheço a Deus. A Bíblia me revela o Deus verdadeiro e o Deus todo-poderoso. E Ele compartilha desse poder comigo. Por quê? Porque eu preciso vencer aqui embaixo, como filho de Deus. Por isso que Paulo diz, em Cristo Jesus, eu sou mais que vitorioso. Ele não é apenas vitorioso, ele é mais que vitorioso. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu preciso conhecer a Bíblia me revela a Deus, e eu conhecendo a Deus, eu vou conhecer o poder de Deus. Quem é Deus para você? Quem é Deus na tua vida? Porque é isso que vai determinar o seu milagre. Deus quer te abençoar, mas você precisa saber para quem você está vivendo e pelo que você está vivendo. Se você não entende isso, você vai viver uma vida alienada, perdido, sem direção. E uma coisa que a Bíblia faz é nos dar direção para vivermos o novo e o diferente. Então tem coisas que são espirituais, e eu não posso usar armas naturais para combater as armas espirituais. Então a Bíblia diz que quando eu olho para a palavra, eu olho para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Olha só o que diz a Bíblia: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Quem busca o reino, busca o próprio Deus. O que você está fazendo aqui? Buscando a Deus. Deixa eu te contar algo. O Espírito Santo te trouxe aqui. Não foi o teu problema, não foi a tua dificuldade, não foi a tua luta. Deus pode usar tudo isso para te aproximar dele. Mas o que te trouxe aqui foi um plano divino. Deus, Ele quer fazer algo na tua vida. E tem coisas que Ele precisa moldar em você. Tem coisas que Ele precisa tirar, e tem coisas que Ele precisa te revelar. E quando você entende isso, você vai prosperar. A tua vida vai mudar. Você vai sair das contas, das dívidas, do vermelho, da vergonha, do opróbrio, da humilhação. Porque não é fácil, por exemplo, nós, como povo de Deus, viver uma vida de crise, de falta, de necessidade, de prejuízo. Nós queremos ter, sim, uma vida próspera. E Deus, Ele quer te abençoar. A Bíblia fala que Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Então não é pecado prosperar. O problema é o dinheiro te ter, mas você pode ter dinheiro. E o dinheiro, ele pode ser uma grande bênção na tua vida. É uma ferramenta de Deus para mudar a tua história, abençoar a vida de outros e também para você abençoar a obra de Deus. Quando uma pessoa tem um coração em Deus, aí ela prospera. Enquanto a gente pensa só em nós de forma egoísta e até com esse espírito de avareza, nós não prosperamos. Mas quando nós temos um coração que entrega, um coração que partilha, um coração que dá, um coração que sacrifica, Deus, Ele vem e nos honra. A Bíblia diz que a cada dia de vergonha, dupla honra. Eu não sei se você sabe, mas eu posso falar. Deus conhece a tua vida, e Ele sabe da tua real condição, e Ele quer mudar tua realidade. Então, se a tua vida é de vergonha, passou já por muitas situações, a Bíblia diz que isso está sendo computado no céu. A cada dia de vergonha, você terá dupla honra. Diga, o nome disso é promessa.
a Bíblia tem muitas promessas para a tua vida. E quando você lê a Bíblia e diz assim, Deus, o que está escrito aqui é para a minha vida hoje. Não é como um livro de história, para você ler e apenas se encantar com o registro. A Bíblia é o único livro que, quando você lê, o autor se faz presente. Deus, Ele quer abençoar você. Deus sabe da tua tristeza, Deus sabe da tua angústia, Deus sabe da tua perturbação. E a Bíblia diz que o Senhor é o socorro sempre bem presente no momento da angústia. O Senhor, Ele quer mudar a tua vida, e eu sei que algo lindo vai acontecer. Eu creio nesta unção da prosperidade. Eu creio que Deus, Ele vai abrir porta onde não tem porta, Ele vai abrir caminho onde não tem caminho. Ele vai colocar diante de você as maiores e melhores oportunidades da tua vida. Ele tem poder para multiplicar o pouco. Ele tem poder para fazer render. Deus é fonte, Deus não é reservatório. Que Deus possa te dar um entendimento a respeito da bênção que é de servir a Deus com o teu dízimo, com a tua oferta, com a tua semente, porque isso destrava. Nós temos um testemunho recente de uma pessoa que estava com a vida toda bagunçada, no vermelho, e não sabia mais como mudar as coisas. Quando ela aprendeu a respeito do poder da lei da semeadura, do plantar para poder colher depois, esta pessoa, ela fez prova de Deus. E em Malaquias nós encontramos o texto que diz, fazei prova de Deus. Quando você faz prova de Deus, pela fé, uma autoridade espiritual vai se manifestar na tua vida. E aquilo que está amarrando, aquilo que está retendo, aquilo que está impedindo, vai ter que bater em retirada em nome de Jesus. A Bíblia diz em Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo. Não seja conformado. Não fale de crise, fala de Cristo. Olha para a tua situação e diz, essa situação vai mudar, em nome de Jesus. Eu creio que Deus é por mim, nada e ninguém pode ser contra mim. A palavra diz assim, querendo Deus, nada e ninguém impedirá. Mas você tem que ativar a tua fé. Estas palavras que são princípios e uma palavra profética, que chamamos de promessa, traz o poder de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz assim, que devemos chamar as coisas que não são como se já fossem. Você precisa profetizar, declarar, decretar, pronunciar, eu sou próspero em Deus, eu sou abençoado em Deus, o meu milagre já está a caminho, minha bênção está chegando, eu vou viver os melhores dias da minha vida, eu creio no meu milagre, eu creio no meu milagre, eu creio no meu milagre. Faça isso, declara isso todos os dias, faz destas palavras a tua oração, toma posse da tua bênção, e você vai ver que em breve, algo de sobrenatural vai acontecer e vai mudar a tua história em nome de Jesus. Amém? Diga, eu creio. Vamos separar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente, vamos entregar o nosso melhor, e espero que você possa receber de Deus algo especial. Porque nós não fazemos por troca, barganha, nós não fazemos para mercantilizar, comercializar. Eu digo sempre que o nosso púlpito não é um balcão de negócios, a Bíblia não é um produto, e a igreja não é um público consumidor. O que nós fazemos é por amor. Nós amamos gente, vidas, pessoas e almas. Amém? E nós cremos num grande e poderoso mover de Deus nesta cidade, que vai alcançar muitas pessoas para Jesus. Temos aí as maquininhas de cartão, é só você pedir, tenha liberdade. E você também pode pedir um envelope, mas marca o teu nome, completa ele, porque nós oramos pelos envelopes e abençoamos a sua vida, e nós temos os nossos registros contábeis. Tá bom? Deus abençoe. Há uma
nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Glória a Deus, na paz do Senhor Jesus, amém. Quero convidar todos a ficarmos de pé, para a honra e glória do Senhor. Vou estar orando pela sua vida, orando pela vida da sua família, orando pelos dizimistas, pelos ofertantes desta noite, que Deus venha derramar a sua graça, a sua bênção sobre cada um de nós em nome de Jesus, amém? Estenda suas mãos para o altar e adoramos ao Senhor em oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, neste momento nós queremos te apresentar, Pai amado, cada um dos teus filhos que tem contribuído com os dízimos, com as ofertas, Senhor. Oh, Deus querido, que tu possas estar fazendo com que todas as bênçãos dos céus venham recair sobre cada uma dessas vidas, Pai. Oh, Deus, nós sabemos que o inimigo muitas vezes tem impedido, tem tentado impedir. Oh, Deus, mas nós cremos que no poder que vem dos altos céus, nesta noite, o teu filho, a tua filha, vai receber a vitória, Pai. Eu creio que o manancial estará sendo derramado aqui nesta noite, e todos serão abençoados para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Abençoa também aquele que porventura sentiu vontade, mas não teve condições de estar contribuindo nesta noite, mas que tu possas estar adentrando com as providências do céu, e que o teu filho seja abençoado, as portas sejam abertas, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Continua abençoando o teu povo, continua abençoando a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te apresentar e abrir o nosso coração, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus, Pai. Amém. E graças a Deus, aplaudo ao Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Bem, meu nome é Luciana Arantes, estou aqui na Igreja da Fé Cristã há mais ou menos 10 anos e meio, né? E sirvo no Ministério Kids. E hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre o nosso bazar beneficente. Deixa eu pegar aqui só um minutinho. Sim, o banner. Nós estamos realizando no dia 15 de agosto agora, vamos acontecer o nosso bazar beneficente. E nós estamos realizando esse bazar para levantar fundos para os nossos muitos projetos que a gente tem aqui na nossa igreja. Todos nós temos alguma coisa que a gente pode doar na nossa casa. E eu gostaria que você procurasse com carinho na sua casa algo que você pudesse trazer aqui para a gente. Nós estamos aceitando, você pode colaborar com a gente com roupas, calçados, bijuterias, eletrodomésticos, brinquedos. Você pode entregar aqui na igreja,
durante os dias de culto, né? E pode também trazer durante a semana no nosso escritório administrativo, durante o nosso horário comercial, tá bom? E se você quiser também, nós podemos fazer a retirada das doações na sua casa. Você pode ligar para a gente aqui no 4032 1169 ou mandar mensagem para a gente no WhatsApp, tá bom? Louva a Deus, porque a nossa igreja é muito participativa e sempre tem colaborado conosco. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Boa noite, povo abençoado por Deus. A paz e a graça. Glória a Deus que vocês estão aqui essa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Dice, eu sou a esposa do pastor Everaldo, sou pastora, e nós estamos aqui nesse ministério, como ele falou, há mais de 25 anos, e eu sirvo ao Senhor aonde Ele me colocar. Estou aqui de coração para servir Ele onde Ele me colocar. E a gente, pela misericórdia de Deus, como meu marido já falou, nós temos feito um trabalho maravilhoso na segunda-feira, com os irmãos, orando aqui toda noite. Venha, a presença de Deus é maravilhosa. Toda segunda-feira, às 19h30. Mas hoje eu estou aqui porque eu também faço parte da mídia, e eu tenho um recado para vocês. A gente vai estar iniciando nessa quarta-feira, às 19 horas, quarta-feira, dia 5, às 19 horas, o nosso curso profissionalizante, operador de áudio profissional completo, gente. Liderado pelo Matheus, ele fica lá em cima no som. E vai ser muito bom a gente fazer esse curso. Nós vamos ter as aulas teóricas e as aulas práticas. São vídeos treinamentos, são 9 aulas de vídeo treinamento, com um dos maiores, ministrado por um dos maiores nomes do Brasil. A gente está muito ansioso para começar. Nós acreditamos que vai fazer toda a diferença para a gente aí estar aprendendo mais. E ele não tem uma taxa de inscrição, e quem completar o curso com presença, né, a gente precisa ter todas as presenças, no final a gente tem um certificado ainda do curso. E assim, nós já temos alguns nomes das pessoas que servem com a gente na mídia e de alguns convidados. E estamos ansiosos, como eu falei para vocês. Está todo mundo aí já me perguntando que dia que a gente ia começar. A Leise passou para a gente que a gente ia começar dia 5 e estamos aí para iniciar. E se você já trabalhou com áudio, se você sente vontade no seu coração de trabalhar nessa área, venha. Venha na quarta-feira, dia 5, às 19 horas, você será muito bem-vindo e nós vamos ficar muito felizes com a sua presença. Amém? Deus abençoe a todos e um ótimo culto. A paz do Senhor, igreja! Glória a Deus. Boa noite. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Eduardo, sou casado com a Isadora. Levanta a mão, Isadora. É com ela, viu? E faço parte dessa família há mais de 2 anos, desenvolvendo um trabalho lindo com os jovens e com os adolescentes aqui da Fé Cristã. Eu estou aqui para anunciar um evento muito especial que vai acontecer no dia 23 de agosto, num domingo, às 9 horas. Nós teremos uma mesa colonial para aqueles que estão iniciando na Fé Cristã, né? Para aqueles que estão chegando nesse momento, para dar as boas-vindas. Esse café ele não é aberto para toda a igreja e você receberá um convite direto das mãos do pastor para estar aqui presente. Então, marque essa data, dia 23 de agosto, num domingo, às 9 horas da manhã. Nós estamos muito ansiosos para conhecer você e a tua história. Muito obrigado pela sua atenção e um ótimo culto. Deus abençoe. Glória a Deus. Amados, vocês não sabem o que é backstage, né? Os bastidores. Vocês que são novos na igreja receberam este convite, é um convite especial, depois o Robert vai receber. É um café, uma mesa de comunhão que vai ter no dia 23 de agosto, às 9 horas. Vai ser um cafezão e vai ser legal você vir e trazer a sua família. Tem aí a arte, por favor, projeta para mim. Muito obrigado. Beleza, está perdoado.
Então, eu gostaria de convidar vocês, dá até vontade, né, gente, tomar um cafezão, não dá? Não dá? Legal. E é grátis, né? Ah, então eu venho, pastor. É especial. Mas só para os nossos convidados. É a igreja honrando os nossos convidados que estão aqui. Não é? E a gente vai ter um ambiente bem gostoso, bem bonito e bem acolhedor para vocês. Eles merecem, não merecem? Amém. Glória a Deus. Eu sei que vocês receberam esse papel aqui a respeito da nossa ação social. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você já passou por esta privação, mas não ter o que comer é terrível. Quando a barriga dói, misericórdia. Eu me lembro que uma vez eu passei ali no Lava Pés e tinha um supermercado na época que chamava Juruna. E tinha um tambor de lixo. E eu vi que tinha um homem fuçando ali o lixo, tirando algumas coisas do lixo e dando para 2 crianças segurar. Aí eu não aguentei, parei o carro e disse, tudo bem? Ele falou tudo, com um sorrisão no rosto. Você imagina uma pessoa que está fuçando o lixo, ter força para sorrir, com brilho nos olhos? Eu falei, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou procurando alguma coisa para dar para minha família comer. Eu vim para a cidade, não estou trabalhando, e eu estou passando por uma situação muito difícil. Eu falei, pare de fuçar o lixo, que Deus mandou alguém para abençoar a sua vida. O camarada começou a chorar, ele disse, posso te dar um abraço? Eu falei, é claro que pode. E as crianças com aquele olhinho, brilhando, sem saber o que estava acontecendo, aí o pai disse, pode dar aqui, filha, pode deixar aqui no lixo. Já pensou o que é comer sobra, o que é comer lixo? Olha, nós reclamamos da vida e nós não temos motivos para reclamar, sabe por quê? Eu acredito que, na nossa grande maioria aqui, nós nunca chegamos neste fundo de poço, quase. Mas nós nunca fuçamos o lixo para comer. Resto de alguém, sobra. E ele ficou assim, sem palavras. E eu quero te falar uma coisa, é exatamente isso que nós como igreja precisamos fazer. Nós precisamos encontrar aqueles que precisam de ajuda, aqueles que precisam de um socorro, aqueles que precisam de uma mão estendida para poder abençoar. E o Ministério de Homens vai estar encabeçando esse trabalho. Na semana que vem vai ter um espaço, vai ter um lugar onde você vai poder chegar e colocar ali o seu alimento. E cada um aqui recebeu 1 ou 2 itens para comprar, para trazer, não vai te deixar nem mais rico, nem mais pobre. Mas eu creio que isso daqui vai ser uma semente que você está plantando na vida de alguém que vai receber o alimento que você vai doar e que vai poder ser bênção para a vida dela e para a tua vida, em nome de Jesus. Vocês entenderam o mecanismo da fé? A palavra de Deus diz que mais bem-aventurado, mais abençoado, mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. E eu vou te falar uma coisa, aquele que entrega, ele vai ter sobeja, ele vai ter multiplicação, ele vai ter abundância, em nome de Jesus, amém? Tem pessoas que às vezes estão sentadinho perto de você, e você não sabe que nesse domingo ele não tem nada para comer depois do culto. Teve um irmão que chegou e disse, pastor, eu saio da igreja, vou para casa, eu tento dormir e não consigo. Eu falei, eu vou orar por essa insônia. Ele falou, não, pastor, não é insônia não, é que eu não tenho o que comer, a minha família não tem o que comer, as crianças ficam chorando. E eu falei, irmão, a igreja é uma família, diga aí, nós somos uma família. Então nós dividimos o que nós temos uns com os outros. E que Deus te use para você trazer alguma coisa. Quem pode trazer uma cesta básica, traz uma cesta básica. Quem pode trazer só um saquinho de fubá, está valendo. Né?
Se você plantar um saquinho de fubá, você vai colher outro saquinho de fubá. Tem irmão que traz sal, né? Porque sal é o que mais sobra em casa, né? Teve um irmão que trouxe 5 sacos de sal. Eu falei, irmão, que bom, você vai colher mais 5 sacos de sal. Ele falou, pastor, eu vou trazer outras coisas. Eu falei, tá bom, irmão. A vida já está salgada ou está doce? Não, vareia. Tá bom? Que Deus possa abençoar muito vocês. Tá bem? Semana que vem nós temos a nossa ceia. Eu gostaria que você preparasse uma oferta especial, trouxesse para o Senhor. Eu creio que esta oferta ativa o milagre de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Muito bem? Vamos para a palavra principal. Você é forte ou fraco? Vou perguntar de novo. Você é forte ou fraco? Quando eu falo isso, a primeira coisa que a gente pensa é que a academia não está em dia. E que você não faz corrida, e que você não faz caminhada, e que você está ficando barrigudo. Nós sabemos disso, só que nós não fazemos nada para mudar. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quando nós falamos você é forte ou fraco, não é só sobre a nossa condição física, é sobre também a nossa condição psicológica, emocional, é sobre também a nossa vida financeira, é também sobre a nossa vida espiritual. Eu falei a respeito de academia, de exercício, de ginástica, isso já fala a respeito de saúde. Então, quando nós falamos a respeito de ser forte ou de ser fraco, nós estamos falando sobre um conjunto de coisas. Então, hoje nós vamos falar sobre ser líder da sua própria vida. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Todos que estão aqui são líderes de alguma coisa. E a primeira coisa que você precisa liderar é a tua vida. Você sabe por que a tua vida está do jeito que ela está? Você não tem liderado. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o que Deus tem para a nossa vida nesse sentido, para a gente poder redirecionar a nossa vida. Houve um tempo que eu vivi lá atrás, que eu estava perdido também. Isso já faz alguns longos e maus anos, não vou dizer nem bons anos, porque quando a gente está vivendo essa vida, é muito complicado. E você não enxerga luz no fim do túnel. Mas, como eu já disse hoje, o Senhor é o socorro sempre bem presente no momento da angústia. Eu amo muito Deus porque Ele me encontrou nos meus piores momentos. Diga assim, Deus me encontra nos meus piores momentos. É interessante que Ele nos encontra também nos nossos bons momentos, só que a gente não atribui a Ele a bênção. Quando a gente não está legal, parece que a coisa faz mais sentido, estamos mais abertos, desarmados. Mas sempre Deus se faz presente na nossa vida. O problema é que nós queremos viver sem Deus. E sem Deus não vai ter uma boa liderança. Se sua liderança for fraca, você é fraco. Se a tua liderança for forte, você é forte. Todos aqui exercem de alguma forma algum tipo de liderança. Primeiro você precisa liderar você mesmo. E eu vou te falar uma coisa. A pessoa mais difícil de você liderar é aquela que você olha no espelho. Não é por nada não, mas você é teimoso. O que é para fazer você não faz, você protela, você adia, você cancela, você empurra de barriga, você joga para outro dia. E você precisa se organizar. Você precisa ter uma agenda, um planner. Você precisa colocar a tua vida em ordem.
porque a tua vida está uma bagunça. E como é que Deus vai abençoar você se você minimamente não faz aquilo que precisa ser feito? Tem gente que não arruma nem o quarto, tem gente que não estende nem a cama, tem gente que tira a roupa, o sapato e larga jogado na casa. Tem gente que não tem a organização que precisa ter. E são coisas, às vezes, tão pequeninas, mas que revelam muito de nós todos. Eu me lembro de um vizinho que nós tivemos, e esse vizinho tinha uma casa assim, meticulosamente organizada, arrumada, pintada, nada fora do lugar. Até as formigas que passavam no quintal tinham um crachá. Suzana, Maria, Bernardo, Lucas. Eu falei, puxa vida, sua casa realmente... Olha, se você não é convertido, você fica com inveja. Até quando abre o armário, sabe, arroz, feijão, sabe, açúcar, tudo escrito, tudo discriminado, tudo organizado. Eu vou te falar uma coisa, é impressionante, como é impressionante também aqueles que não têm organização nenhuma. Eu me lembro que eu fui na casa de uns irmãos para fazer uma visita com eles, e eu disse, olha, está frio, é bom você levar uma blusa. A irmã entrou no quarto, ela colocou a mão num bolo de roupa que estava jogada lá, ela fez assim, ó. É essa aqui que eu quero. Eu falei, Jesus, David Copperfield fica no chinelo, o mágico, porque eu nunca vi um negócio daquele, é impressionante. A gente se acostuma com a desorganização, sabia disso? A gente se acostuma com o fedido. Aí quem chega e fala assim, viu, o lugar está mal cheiroso, a pessoa diz, não, está cheirando biscoito de polvilho. Polvilho azedo. Não, a pessoa não percebe. Então a gente acostuma com o quebrado, com o sujo, com o esgarcido. Eu lembro de uma irmã que ela estava na igreja. No final, eu fui me despedir das pessoas, dei um abraço nela, bati nas costas, e tinha um caroço. Eu falei, irmã, é um tumor? Ela falou, não, é que o meu sutiã não tem mais elástico, eu dei um nó. Aí chamei o marido, é uma conversa que a gente tem que ter com o marido. Eu falei, vem cá, tua mulher aqui está com sutiã, com um nó. Eu falei, está sem elástico. Eu falei, irmão, segunda-feira, você vai com ela na cidade, vai comprar para ela calcinha e sutiã, porque tem calcinha que perdeu já até os bichinhos, os personagens, a renda, não é? Dá vergonha de botar no varal para secar. A pessoa põe para vizinho não ver, porque a situação é precária. Eu fui na casa de um irmão, ele pegou ferro, ele colocou no fogão, para esquentar. Eu falei, irmão, o que é isso? Ele falou, é que queimou. Eu falei, quanto tempo faz que queimou? Ah, pastor, uma cara. Eu falei, ah, é? Peguei o ferro, peguei o fio, puxei, falei, joguei no chão, botei no lixo, falei, pronto, segunda-feira você vai lá, está livre desse demônio em nome de Jesus. É o caso da irmã. Falei, chegando na sua casa, você vai fazer um favor, você vai jogar tudo no lixo, vai fazer uma limpa na tua casa. Aí, falei, como que eu vou dormir? O irmão ia glorificar Deus de pé, gente. No outro dia, ele ia chegar na loja, amor, pode comprar tudo que você quiser. Ó, homem é desligado, mas o homem tem que cuidar da mulher. O homem tem que observar se o cabelo está degradê, 4 cores. O homem tem que prestar atenção, às vezes ela precisa ir num dentista. Tadinha, ela não pede. Às vezes precisa ir num médico, manicure, gente, pedicure. Às vezes precisa ir no jardineiro, cortar a grama. Entenderam? Fazer uma depilação. E o marido não está nem aí com nada. Ele gasta com seus caprichos.
Marido tem que cuidar da sua mulher. Sabe o que é isso? Demonstração de amor. Então a gente se acostuma com tanta coisa. A gente usa uma liderança para aquilo que é errado. Sabe por quê? Porque você cultiva aquilo que é maldição na tua vida. Começa a cultivar aquilo que é bênção. Eu quero que você saia daqui hoje pensando, o que eu vou jogar fora? Eu disse outro dia, pregando, que você precisa jogar o velho fora para dar lugar ao novo. Teve minha irmã que falou assim, glória a Deus, e olhou para o marido. Eu falei, não vale para marido, é só para coisas. Então, dá uma geral na tua casa, veja o que está lá. Tem coisa que é ninho de demônio, irmão. Eu vou te falar uma coisa, é roupa que a pessoa guarda e diz assim, eu estou guardando essa roupa aqui faz 30 anos, quando eu emagrecer vou usar. A moda vai, volta e vai, e ela deixa lá, mesmo que seja retrô, ela pensa que vai usar, joga fora. Melhor, a Lu teve aqui e falou do bazar, entrega para o bazar. Sabe, tem um monte de coisa, homem ele tem lá o canto dele, e ele vai colocando tudo que é quebrado, tudo que, sabe, está lá só para ocupar espaço, está lá só para aborrecer a esposa, que a esposa endemoniza. A esposa chega e fala, vai tirar isso quando? Não pode mexer, tem coisa lá que, misericórdia. Então, todos nós aqui exercemos algum tipo de liderança. Então, nós precisamos ser mais eficientes, mais eficazes. Agora, se você está com a tua vida organizada, parabéns, muito parabéns, ganhou estrelinha. Você merece uma salva de palmas, aplauda. Nada está tão bom que não possa melhorar e nada está tão ruim que não possa piorar. Uma vez, eu estava com um irmão, e dirigindo, e ele falou, para pastor! Eu brequei, falei, pronto, atropelei alguém. Ele falou, eu falei, o que foi? Ele disse, está vendo aquele sofá que está ali? Tá bom, é só jogar uma manta, dá para usar. Eu falei, irmão, olha, tem crente que não é gente não. Eu nunca vi um negócio desse. Então nós temos um espírito, diga, eu preciso de libertação. Porque, amados, é um espírito mulambo, porque não tem cabimento, certo tipo de coisa, sabe, não colhe o seu óculos com durepox, não ponha esparadrapo, durex, porque você fica acomodado. Teve minha irmã que falou, pastor, só precisa orar por mim. Eu falei, por quê, irmã? Ela falou, colei o dente com super bonde. E eu engoli o dente, porque não colou nada. Eu falei, não se preocupa, não se preocupa, irmã. Amanhã ele sai e você pega ele de volta. Primeiro, você precisa liderar você mesmo. Vida emocional, diga aí, eu preciso liderar minha vida emocional. Por que está descompensado, desorganizado? Precisa organizar, precisa liderar a sua vida emocional, assim como a vida sentimental, afetiva. E liderar a vida emocional, afetiva não é fácil. Por quê? Porque você se ilude com facilidade, você acredita de forma muito rápida naquilo que leva um tempo que deveria conquistar você, não é assim? Tem gente que pula de cabeça na piscina sem saber se tem água lá dentro. Você precisa saber se pode confiar naquela pessoa de verdade, ela precisa dar provas do amor dela para você. Não é porque que tem um lindo pares de olhos azuis que você vai apaixonar de prima. Você tem que estudar, porque a vida dá sinais. E quando a gente não olha para os sinais, irmãos, a gente se arrebenta. Quando a gente quebra um princípio, o princípio nos quebra. Tem gente que é bom de papo, não tem? Ah, meu Deus do céu. A mulher fica encantada com um elogio, não é? Com um carinho. Aí entra a carência. Então a gente precisa
aprender a liderar a nossa vida emocional, afetiva, sentimental, porque depois você vai sofrer. E como a gente sofre, não é? Quem já não chorou por um amor? Até hoje, quando ouve uma música, fala, minha música. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Para. Pastor, olha só, Berlim, Take My Breath Away. Tom Cruise. Eu me lembro dos óculos caçador na cara dele. Oh, pastor. Meu coração já está batendo forte. A pessoa começa a chorar. Amados, é uma dificuldade para a pessoa chegar aqui na igreja e sentir a presença do Espírito Santo e chorar. Ela chora lá fora de raiva, de ódio. Mas aqui ela não sente a presença de Deus. Mas claro que não. Desse jeito. Olha só. Até a nossa vida espiritual, ela precisa ser liderada. Você chega aqui, eu vim para buscar Deus. Porque tem gente que veio para fazer tour no bebedouro. Tour no banheiro. Tira foto no banheiro. Eu não sei que sentido tem. Sabe? E filma, sabe, aquela que fica voltando, como é que chama isso? Bumerangue. Eu vou te falar um negócio. Em vez de estar no culto, aí tem foto toda hora lá, é uma pose. Meu Deus. Até a nossa vida espiritual a gente tem que liderar. Eu estou aqui para cultuar a Deus. Que culto você está dando? Porque pode não ser culto nenhum. Pode ser um passeio, você vê turistar na igreja. Não, eu vim para orar, eu vou orar com fé, com fervor, com autoridade. Eu vim para louvar, eu não sei a letra, mas eu vou ler no telão. E eu vou cantar, sabe? Eu sou desafinado, não se preocupa, chega afinadinho no céu. Entendeu? Canta um pouquinho mais baixo para não atormentar o irmão do lado, mas está tudo bem. Aí, você presta atenção em cada detalhe, porque você está recebendo. Você está recebendo, você está recebendo. Por que eu faço você rir um pouquinho? Porque é mais fácil. É didático, é pedagógico você rir um pouco. Porque chora tanto lá fora, vem rir um pouco na igreja. Amém? E tem irmão que gosta de me fazer chorar, já vem assim. Eu falo, o que acontece? Engole o choro, respira. Daqui a pouco a pessoa está rindo dela mesma, rindo da situação. Então você precisa ser líder de você mesmo, da sua vida emocional, sentimental, afetiva, profissional, social e espiritual, como eu falei. Você é comandante do seu barco, não entregue o leme para ninguém. Qual o problema de algumas pessoas? Elas entregam, colocam a sua vida na mão de outras pessoas. A pior coisa é você ser refém de alguém. Fui atender uma pessoa, ela falou, pastor, eu fui enganada. Falei, não, você não foi enganada, você se deixou enganar. Dá sinais. A gente não quer tomar as decisões, é difícil tomar decisões, tem conversas que são extremamente desconfortáveis, mas nós precisamos. E Deus sempre vai cuidar de nós, e Deus sempre vai nos amparar, e Deus sempre vai nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Você é líder na sua casa, na sua função, no que você faz para sobreviver. Você é líder em algum momento do seu dia, líder em alguma área da sua vida. A capacidade vem com a prática, com os desafios, com as oportunidades, aquilo que a gente não sabe, a gente aprende, aí aquilo que a gente não sabe, a gente vai se adaptando, e nós temos uma capacidade muito grande de se adaptar. Agora, a mulher é líder na sua própria casa. O marido é líder para prover. No trabalho, líder para entregar resultados. Na sociedade, líder para transformar. E na igreja, para servir. O nosso exemplo hoje de liderança é Josué. Ele foi sucessor de Moisés e o líder responsável por introduzir e estabelecer o povo de Israel na terra prometida.
Josué começou a caminhar com Moisés ainda moço, ainda jovem, como diz em Êxodo 33:11. Não precisa abrir, só estou fazendo menção. Ou seja, você começa a desenvolver a sua liderança cedo. E todos os dias nós devemos aprender alguma coisa nova. Até por conta da neuroplasticidade do nosso cérebro. Sinapses novas. Sabe, você tem que mudar aquilo que você está acostumado a fazer sempre. Tem coisa que nos acomodou. Por exemplo, senta no ônibus, você sempre senta no mesmo lugar. Na igreja, sempre senta no mesmo lugar. Teve uma irmã que ela chegou um dia para uma outra pessoa e disse, dá para você levantar daí? A pessoa disse, por quê? Ela falou, aí é o meu lugar. Aí a pessoa disse, chega mais cedo. Ela falou, você não está entendendo? O pastor pediu uma oferta para comprar cadeira, eu comprei esta cadeira. É cadeira cativa do Red Bull, do Bragantino. Aí eu falei assim, não, com algumas pessoas você não briga, não discute, não fala nada. Vai que ela seja transtornada. Não pode, não contraria. Olha para quem está do teu lado e diga, tá bom, não vou contrariar mais você. Tem gente que se arruma uma baita de uma encrenca. Você quer convencer, você quer argumentar, você quer contraditar. Para! O demônio passa para você. Tá tudo certo, irmã, tá tudo bem. Legal. Bota o nome dela lá. Amém? Agora, a liderança começa a ser desenvolvida cedo. Quantas coisas você aprendeu cedo? Só que a gente acomodou, a gente chegou talvez na idade que a gente está, e a gente parece que não quer aprender mais. A gente já sabe tudo. É ou não é? Eu não sei se é assim com você. Mas com algumas pessoas, você vai falar alguma coisa, parece que ela já sabe tudo. Então, quando a pessoa já sabe tudo, ela não tem mais nada para aprender. Então, nós precisamos ser eternos aprendizes. E como é bom aprender com o outro. E ser pastor é muito interessante, porque todo mundo quer ensinar alguma coisa para pastor. Por quê? Porque o pastor também sempre está ensinando alguma coisa. E sabe o que eu faço? Eu não falo que eu já sei. Eu falo, me ensina, como é que é mesmo? Olha, parabéns, legal. Ó, ela tem o jeito dela fazer, e às vezes o jeito dela fazer é diferente do meu jeito. E às vezes o jeito que ela faz é melhor do que o jeito que eu faço. Não seja orgulhoso. Eu não tenho mais nada para aprender. Essa pessoa, tudo ela quer me ensinar. Seja humilde. Aprenda. Como é bom dar atenção para uma pessoa, e a pessoa que ensina, nossa, ela fica toda, eu não é. A minha mãe é mestra, professora, não é? Ela gosta de ensinar, o tempo todo ela está ensinando alguma coisa. Aprende. Amém? E glória a Deus por isso. Amém? Agora, comece a desenvolver sua liderança. Diga, eu preciso começar a desenvolver minha liderança. Quem que você pensa que é líder? Ah, quem é líder é lá na minha empresa. É aquele que é o meu chefe, é o meu diretor, coordenador, supervisor. Presta atenção. Quando você compreende a complexidade da liderança, você simplifica. Isso vai ser muito positivo para a tua vida. Agora, Deus sempre vai colocar você do lado de um bom líder para te formar. Deus põe Josué do lado de Moisés. Quem foi exemplo para você no que você aprendeu? Todos nós aqui tivemos um bom mestre, um bom professor e um bom mentor. É o que acontece. Josué tinha cerca de 80, 85 anos quando assumiu a liderança após a morte de Moisés. A idade aproximada de Caleb, que era o seu contemporâneo. Nem sempre o processo de moldagem é rápido. Às vezes leva tempo. Por quê? Olha só. Quanto maior a missão, mais o tempo de preparação. O segredo é a gente se preparar bem para os desafios da vida, porque assim você vai ser um bom líder. Quem foi Caleb? Caleb, ele foi parceiro de Josué, um dos espias que sondaram a terra prometida por 40 dias.
Liderança exige parceria, ninguém cresce sozinho. Diga aí, ninguém cresce sozinho. Quem é o teu parceiro? Agora, eleja alguém para caminhar do seu lado, nos bons momentos e nos maus momentos. Nós precisamos ter alguém. Eram 12 espias, representados pelas 12 tribos de Israel. Na prestação de contas, 10 dos espias deram um relato negativo e roubaram a fé do povo. Olha agora, pensa comigo. 10 espias, 5 espias fracos, escolheram outros 5 espias fracos. Por quê? O fraco escolhe o fraco. Semelhante atrai semelhante. Mas tinha um, que era Josué, era um líder forte, que escolheu outro líder forte, que era Caleb. Então imagina você, 5 líderes fracos escolheram outros 5 líderes fracos, são 10. Mas um líder forte escolheu outro líder forte, agora são mais 2, são 12. Agora, entenda isso. A palavra fala que eles eram os melhores de cada tribo. Eu fico pensando, imagina o pior. Cada desafio revela a sua força e a sua fraqueza. A Bíblia diz que se no momento da angústia te mostrares frouxo, é porque a tua fé é pequena. Trabalha a tua fé, aumenta a tua fé, cresça na tua fé, em nome de Jesus. Você precisa de liderança até para escolher seu companheiro. Apenas 2, Josué e Caleb, foram boca de Deus. Josué escolheu a pessoa certa para estar com ele. Então, guarda isso. Seja seletivo, não ouça outra voz, não ande com qualquer pessoa, nem sempre a maioria tem razão. Deus estava com os 2, Josué e Caleb, e não estava com os 10. Quando de um desafio, o que Deus quer te mostrar, o que os teus olhos naturais não estão vendo. Pensa nisso. O que o diabo quer te mostrar e o que Deus quer fazer. Ele transforma a maldição em bênção. Olha o que é liderança prática. Crise no casamento, rebeldia dos filhos, falta de dinheiro, doença, uma dispensa no trabalho, um amigo que não te ajuda, portas que se fecham. Por detrás de tudo isso, que te faz chorar, que te deixa angustiado, perturbado e até endemoniado, porque você se revolta, veja o que Deus está fazendo e pode fazer através de cada uma dessas situações. Deus quer te ensinar alguma coisa. Nós sempre damos valor quando perdemos alguma coisa. Então não espere perder para reconhecer. Comece a reconhecer hoje. Então comece na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu trabalho, com aquilo que Deus coloca no teu coração. Não veja o problema, a dificuldade, a luta. Olha sempre pela lente de Deus. Está passando por alguma situação? Pense que Deus quer te mostrar e que Ele quer te ensinar alguma coisa. Seja profético. Não pense em problema, dificuldade e luta. Pense em resposta, saída e solução. O povo estava condicionado a ter e viver o pior como escravos. Muitas vezes a escravidão está na mente. Você tem que analisar a sua vida para ver se você ainda não é escravo na mente. Eles saíram do Egito, mas estavam no deserto com Deus, com a mentalidade de escravos. O ambiente muda, as circunstâncias mudam, mas a pessoa continua escrava. Pensa nisso. Um repórter foi entrevistar um morador de rua numa praça. Ele dormia nessa praça todos os dias. E ele pergunta para o morador de rua assim: se você ganhasse hoje muito dinheiro e você ficasse milionário, o que você ia fazer? Ele falou: eu ia mandar estofar, acarpetar todos os bancos da praça. Ele continuava escravo na cabeça dele. Você tira a pessoa da pobreza, mas não tira a pobreza da pessoa. Quantas coisas são âncora na tua vida e você está preso a um passado, algo que não deu certo, uma vida de frustração, decepção, desilusão, derrota, fracasso. Então diga aí para quem está do teu lado: está na hora
de mudar. O povo estava condicionado a viver como escravos. Josué e Calebe vieram do mesmo lugar, das mesmas condições, mas criaram algo diferente e viveram o favor de Deus. Números, não precisa abrir, 14, de 22 a 23 e de 29 a 30, Deus declara explicitamente o julgamento sobre a geração murmuradora. Nenhum dos homens que viram a minha glória e os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, verá a terra que prometi. Neste deserto cairão os seus cadáveres, nenhum de vocês entrará na terra na qual jurei fazê-los habitar, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Olha só, Deus tinha prometido. Deus jurou fazer para todos, mas somente 2 receberam a promessa. E estes 10 fizeram uma geração inteira perecer e não entrar na terra prometida. Pensa que eram cerca de 3 milhões de pessoas que Moisés estava conduzindo no deserto. Agora, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. A vida é feita de escolhas e decisões. Por que nós sempre tomamos as decisões erradas e fazemos as escolhas certas? Eu atendi uma moça, ela disse assim: pastor, só pode de repente pegar aqui, sei lá, 20 homens, 19 serem homens decentes, trabalhadores, bons, corretos, honestos, íntegros. 19. Mas colocar um ali que não presta, que não vale nada. Pastor, o senhor me venda, o senhor me vira. Eu tenho dedo podre. Eu vou no que não presta, que não vale nada, que não vale um cêntimo. Tem gente que é desse jeito. Tem dedo podre. Deus vai te abençoar para você fazer escolhas certas e tomar decisões certas em nome de Jesus. Quem prioriza seus interesses pessoais, muitas vezes, e coloca Deus em segundo, terceiro, quarto, último plano, não vai prosperar, não vai ter uma vida abençoada. O crente é alimentado pelo céu, pela oração, jejum, Bíblia e os cultos a Deus. Mas idolatra as coisas deste mundo e o seu coração está longe de Deus. Plantar para nós na igreja de Cristo não é uma opção. Não faça deste encargo que Deus te deu uma opção. Quando você cuida da casa de Deus com amor, esta escolha determina uma grande colheita de prosperidade na sua vida. Quando você sai da sua casa e vem para a igreja, para o Monte Santo de Deus, para entregar o seu culto, esta escolha vai te abençoar. Revela a vontade de Deus, uma fé poderosa e uma vida vitoriosa. E você escolhe não ter uma vida de comunhão com Deus, sem jejum, sem oração, sem Bíblia, aí você vai perecer. Se você não tem uma igreja para pertencer, criar raízes fortes, profundas, cultuando com seus irmãos, você vai perecer. Então você precisa ter uma liderança forte, em nome de Jesus. Você precisa compreender isso hoje, para você mudar a tua história. Tem muita gente aqui pensando, não precisa acontecer um evento apocalíptico para mudar a minha história. Não, não vai acontecer, irmão. Já está acontecendo. A água está batendo no seu bumbum já. Já era para você ter se movido há muito tempo. Mas você tem que ter essa iniciativa. Tem gente que é muito letárgico, vagaroso, passivo. Agora há pouco teve um aí que falou, acho que foi o João, dos homens, que os homens são meio devagar. E tem homem que fica chateado com isso. Eu falei, é verdade, irmão. Tem homem que tem que empurrar na descida para ver se pega no tranco. Pergunta para a mulher como que é o camarada. Mas
Está tudo certo, essa pregação vai nos tornar melhores, é ou não é? A gente vai começar a ser diferente no nome de Jesus, não é? As mulheres não olhem do lado agora, porque é um momento que o inimigo pode tirar proveito, mas você só vai fazer assim uma oração e vai dizer: eu creio, pastor, Deus vai alcançar esse meu marido em nome de Jesus, aleluia, porque não é brincadeira não. Mulher tão ativa, né? Mulher tão dinâmica. Mulher, eu vou falar uma coisa para você. Ó, você bota o homem para ver o leite. Ele fica lá olhando. O leite ferve e derrama no fogão limpo. A mulher, ó, para você ver como que é a mulher. Ela está fazendo comida, abrindo o lixo, dando mamar para a criança, ouvindo a conversa do marido, assistindo televisão, ainda se mete. Fala: não é assim não, a história é diferente. Fala: para com isso. É para humilhar a gente. Não é? Para encerrar, Moisés foi chamado por Deus. Eu não vou entrar nessa parte que eu vou levar mais meia hora para pregar. Então a gente já falou muito, já comemos muito tumaná por hoje, vamos ficar de pé? É tão bom quando a gente recebe um direcionamento de Deus, amados. Tem gente que espera: não, eu quero uma palavra hoje que, sabe, quer espiritualizar tudo. Mas não tem unção do Espírito que se manifeste quando a gente está desorganizado, desorientado, perdido. Vamos colocar a vida em ordem primeiro. Tem irmão que vem, que pula, sacode, canela de fogo, corta cana, aleluia, rodopia. Mas depois a vida está do mesmo jeito. Teve um irmão que falou: ô pastor, eu gostava tanto quando a igreja, né, tinha aquele mover das pessoas caindo. Eu falei: agora elas caem por dentro. Não, tem que ter mudança de vida. A gente tem que começar a melhorar. Diga: eu estou no processo. Diga aí para quem está do teu lado: tem um pouco de paciência comigo. Agora você diz assim: já tive muita, mas Deus vai renovar minha paciência. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar juntos? Oi? Quer que eu fale do culto de sexta? É isso? Deixa eu te falar, o culto de sexta foi uma bênção. Nós tivemos aqui algumas libertações. Gente, foi tão marcante. A gente chorou, a gente ficou quebrantado. Olha, muito demônio foi embora. Se tem algum perturbando você aí, vem no culto de sexta. Vamos aumentar o número dos irmãos no culto de sexta, né? E vamos orar por você. Tem irmão que parou de vir porque falou: pastor, eu tenho medo. Você pensou, a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de coragem, ousadia, intrepidez e valentia. Eu quero ver você expulsando demônio. Você tem que expulsar primeiro o teu. Não, é verdade, tem demônio na nossa vida que é a gente que tem que expulsar, sabia? Eu tinha alguns, demônio secreto, de estimação, não é? Oculto, não é? Tem gente que olha para você e pensa: nossa, esse irmão é perfeito. Não, nós não somos. Então você tem que brigar com você. Paulo não dizia que esmurrava o seu próprio corpo e reduzia a servidão? O que ele não queria fazer, fazia. O que não queria, fazia. O que queria, não fazia. Então ele dizia assim: miserável homem que sou. Então você precisa pensar: é mesmo, eu tenho que lidar com as minhas situações. Tem gente que fala assim: pastor, o senhor não pode me levar assim, escondido, assim, num lugar que ninguém veja assim. Eu não quero no culto não, pastor, porque eu tenho vergonha. Presta atenção, não é você que fica envergonhado, é o diabo. É ou não é? Agora, é claro, é um culto a Deus, amados. Não é um show, um espetáculo, uma apresentação, mas a gente leva muito a sério essa coisa de libertação. Aí nós vamos chamar os irmãos, vamos acompanhar os irmãos, vamos fazer o mapeamento dos irmãos, vamos orar e jejuar pelos irmãos. Teve um que falou assim: pastor, não está caindo mais endemoniado da igreja. Eu falei: graças a Deus, você quer que os irmãos crentes caiam? Às vezes acontece. Sabe por quê? Ó, se você der brecha, lugar, direito, legalidade. Porque o diabo é muito sucinto. Por exemplo, raiva. A pessoa começa a ficar com raiva. Daqui a pouco ela fica com ódio.
Daqui a pouco ela fica com mágoa. Daqui a pouco vira ressentimento. Aí entra lá um espírito não perdoador. Daqui a pouco entra um desejo de vingança e a pessoa já está fazendo oração de controle, manutenção. É pior do que trabalho na encruzilhada. Teve minha irmã que estava orando para o marido dela morrer. Falei, irmã, não ora isso não, vai voltar para você. Ele que vai ficar viúvo e casar de novo. É mesmo, pastor? Eu falei, é. Aí ele falou, então não vou mais orar isso não. Eu falei, isso não é oração, irmão, isso é feitiçaria. Então a gente precisa abrir a boca e ser fonte de bênção e terminal de maldição em nome de Jesus. Amém? E olha, nós cremos que Deus está se movendo aqui poderosamente. Feche os olhos. Diga assim comigo, Deus, tem áreas na minha vida que eu quero colocar diante de Ti nesta noite e pedir a Tua bênção. Tem coisa que eu não sei como resolver. Eu preciso que o Teu Espírito Santo me capacite, habilite, adestre, para que eu saia daquilo que me persegue há muitos anos. Deus, eu quero, desejo e sonho ter uma vida diferente. O Senhor sabe das áreas que precisam de uma intervenção divina. E eu peço que o Senhor me ajude, transforme a minha vida, me abençoe, me dê a mente de Cristo e me dê unção para ver a minha vida abençoada, para eu poder abençoar a vida de outros irmãos, em nome de Jesus. Amém? Diga, eu recebo uma unção nova e poderosa para ativar minha fé, para me dar a mente de Cristo. Eu vou andar em disciplina, eu vou me posicionar, eu vou ser determinado, e não vou começar amanhã, vou começar hoje, agora, neste momento. Eu quero que os meus atos glorifiquem ao Senhor, e eu quero ser uma pessoa frutífera, para ter o louvor, honra e glória, em nome de Jesus. Olha para quem está do teu lado e diz assim, você vai ser a minha testemunha. Amém? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Olha para quem está do seu lado e cante para ele. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Diga pra Ele, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Eu tenho valor, eu tenho valor, o Espírito Santo se move em mim. Eu tenho valor, eu tenho valor, o Espírito Santo se move em mim. Eu tenho valor, eu tenho valor, o Espírito Santo. Fecha o corredor em mim. As mãos aí. Nós temos valor. Eu tenho valor, o Espírito Santo se move em mim. Nós temos valor. Nós temos valor. Levanta as mãos aí. O Espírito Santo se move em nós.
Márcio. Nós temos além. O Espírito Santo se move em nós. A igreja, nós estamos de Nós temos além. Aleluia! Se move em nós. O inimigo tem que ouvir, sabe? Então diga aí. É só um ensaio. Porque o diabo ele tem que entender que é maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Os homens, nós. Pode melhorar a última vez, hein? Só os homens. As mulheres sempre brigando a gente. Quer ver? As mulheres. Dá as mãos aí, não terminou não. Vai lá, as mulheres mais uma vez. São afinadas, né? Eu imagino elas brigando com os homens, é música. A última vez as mulheres. Eu estou inconformado, vou dar maior chance para os homens. Fala grosso agora, vai. Tem homem falando fino aí. Sabe? No. Você tá assim. Já até sei quem manda em casa. Tem marido frouxo, não tem, gente? Eu preguei um dia, teve um que eu falei sobre marido banana. Ele terminou o culto e falou comigo assim: pastor, o senhor me chamou de banana? Ele falou: desculpa aí, bananão. Agora, homens e mulheres juntos. Lindo!